Bem-vindos ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a busca pela felicidade. A felicidade, afinal, quem não quer ser feliz, não é não? Quem vai achar ruim ser feliz? Todo mundo, se eu falar pra você levantar a mão, é você que tá me ouvindo, levanta a mão só quem quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que quantas vezes a gente já parou pra pensar, o que é ser feliz? O que constitui o ser feliz? Como eu sei se eu sou feliz? Como eu busco a felicidade? Todo mundo parece querer ser feliz, mas como buscar a felicidade? E eu não sei se você sabia, mas essa busca é muito mais antiga do que a gente imagina. Alguns dos nomes a responder as primeiras perguntas sobre essa busca pela felicidade são, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Antístenes, Epicuro, John Locke, Immanuel Kant. Nomes que, desde a antiguidade, já dissertavam a respeito da felicidade. Pensadores do mundo antigo. O que será que eles têm a dizer sobre a felicidade? Vejamos. Para Sócrates, feliz era o homem virtuoso. Essa era a definição de Sócrates do que era ser feliz. Se eu fosse um homem virtuoso, eu seria um homem feliz. Mas o que é ser virtuoso, Caleb? Ser virtuoso, trazendo aqui uma breve definição, né, para tentar explicar, é uma predisposição a fazer o bem. É uma pessoa que tem dentro de si várias qualidades e ela tem essa predisposição a fazer o que é bom, a fazer o que é certo, o que é justo, o que é honesto. É uma pessoa com essa predisposição dentro de si. Platão concordava com a mesma premissa. Para Platão também uma pessoa feliz era uma pessoa virtuosa, uma pessoa justa. Então Sócrates e Platão concordavam que a felicidade estava em ser uma pessoa virtuosa. Bom, então talvez aqui nós já temos a resposta. Na verdade, não. Para Antístenes, por exemplo, não depender das pessoas é o que faria um homem feliz. A autossuficiência, ter tudo o que você necessita para não ter que depender de mais ninguém. Ser autossuficiente, repito, era o que definia um homem feliz. Para Antístenes, não tinha a ver só com ser virtuoso e justo. Pelo contrário, para Antístenes, pouco importava um homem justo ou virtuoso. Para ele, o importante era ser autossuficiente. Dizendo aqui que um homem mau, um homem ímpio, uma pessoa não justa, poderia também ser feliz, caso fosse autossuficiente. Já Aristóteles acreditava em algo completamente diferente. Para Aristóteles, a felicidade de um homem estava baseado nos elementos básicos que qualquer ser humano precisa, como liberdade, saúde, até uma boa situação econômica para ser feliz. Se eu não tiver o mínimo, os básicos, os elementos básicos, eu sou incapaz de ser feliz. Essa era a definição de Aristóteles do que significava ser de fato feliz. Para Epicuro, John Locke e Immanuel Kant, a felicidade tinha mais a ver com uma outra coisa. Tinha a ver com a satisfação dos desejos. Então, para esses três, Epicuro, John Locke e Immanuel Kant, não importava muito se você era justo, virtuoso, se você era uma pessoa autossuficiente, se você tinha todos os elementos básicos da vida, como comida, liberdade, saúde, né? Se você não tinha nenhum problema de saúde, se a sua situação econômica era boa, para eles não importava. Para eles a felicidade era o seguinte, era você satisfazer os seus desejos. Na verdade, alguns deles aqui vão dizer até que o mais importante era você conseguir satisfazer desejos por longos períodos. Não só satisfações rápidas, mas conseguir que esses prazeres pudessem durar mais tempo. Fazer prazeres duradouros era o que faria um homem feliz. Sabe o que a gente pode concluir de tudo isso? É que essas mentes brilhantes, talvez as mentes mais brilhantes do mundo antigo, que até hoje a gente estuda o que eles pensavam, como eles enxergavam o mundo, as ideias, o que tinham captado das verdades ao nosso redor, eles não puderam chegar a um consenso sobre o que significa ser feliz. Mas me parece que todos nós, todos os dias, temos a certeza do que significa ser feliz. Nós nem nos preocupamos mais em se perguntar qual é o significado de ser feliz. Parece que essas mentes brilhantes que procuravam a resposta ficaram de repente não tão brilhantes porque nós todos sabemos. Ou será que não? Será que você nunca parou para pensar o que significa ser feliz? Talvez você busque a felicidade a vida inteira e nunca parou para pensar o que significa
ser feliz? E antes de eu definir aqui a minha resposta, de eu apresentar a minha resposta para essa pergunta, como mais um pensador, eu gostaria de apresentar ainda mais uma pessoa, mais um sábio do mundo antigo. E o nome deste sábio é Salomão. E eu não quero apresentar aqui Salomão somente como um personagem bíblico, mas também como um personagem histórico. Na verdade, mais como um personagem histórico. Eu vou colocar ele aqui, no mesmo pé de igualdade que eu coloquei todos esses outros filósofos. E repare bem, Salomão tinha algumas características interessantes. Salomão, ele era rei de uma nação, ele era rico, poderoso, ele era o rei. Na verdade, no seu reino, o ouro e a prata se tornaram tão comuns, mas assim, tão comum, que começou a perder o valor. Tem relatos, você pode encontrar, da Bíblia, que é um livro histórico. Ainda que seja um livro religioso, é sim um livro histórico, e tem inúmeros registros a respeito do passado e das civilizações antigas. Inclusive, os próprios historiadores utilizam da Bíblia como um grande recurso para entender a história. E a própria Bíblia define que Salomão se tornou tão rico que o ouro e a prata estavam tão comuns que começaram a perder o valor. Esse é um nível de riqueza que o rei Salomão chegou. É uma riqueza tão grande que não só ele estava rico, mas agora todo o reino ao seu redor estava ficando rico. Para mim, não sei você, mas isso é impressionante. Uma coisa é a pessoa conseguir riqueza para si, agora a pessoa conseguir tanta riqueza que não só ele está rico, como o povo começou a ficar rico. Para mim, é incrível. Mas não obstante, Salomão também teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Esse homem experimentou prazer por uma vida inteira com 1000 mulheres diferentes. Agora aqui eu quero tirar o escândalo do que isso representa, principalmente para a cultura ocidental, né? E do escândalo que isso representa para todos nós cristãos. Mas fato é que Salomão experimentou do prazer sexual na sua vida inteira. Salomão não negou aos seus olhos qualquer uma das coisas que a sua alma desejou. Outro ponto interessante a respeito da vida de Salomão é que ele também era reconhecido não só na sua nação, mas pelas nações ao redor, como um homem muito sábio. A sabedoria de Salomão era tão grande que chegou, por exemplo, aos ouvidos de uma mulher, que a gente vê o relato na Bíblia, chamada Rainha de Sabá. Essa mulher, ela ouve dizer que Salomão era um cara sábio, então ela decide ir até o seu reino, ir encontrá-lo. Salomão a recebe, ela come com ele ali, e aí ela faz perguntas, enigmas para Salomão. Salomão responde a todos estes, e no final ela chega à grande conclusão e declara a seguinte afirmação, de que o que ela tinha ouvido falar a respeito de Salomão não era nem metade do que ela havia visto, e agora ouvido com seus próprios ouvidos. Eu não sei você, mas a mentira, a gente costuma dizer que tem perna curta, certo? A gente não tem aquela cultura de quem conta um conto aumenta um ponto? Não é bem assim que a gente diz? Parece que quando uma história começa a ser fomentada e espalhada, daqui a pouco já nem se sabe mais o que de fato era verdade, o que foi inventado depois, a história ganha uma proporção muito maior, vira uma bola de neve. Salomão era tão inteligente que quando essa mulher ouviu falar dele, ela decidiu viajar para conhecê-lo. Então não chegou para ela pouca coisa. Mas o que ela viu, as próprias palavras delas foram: esse homem é mais inteligente, não é nem metade. O que eu ouvi não é nem metade do que agora eu estou vendo com os meus olhos, do que eu estou ouvindo aqui agora. Esse era o nível de sabedoria, de inteligência do rei Salomão. Salomão também foi considerado um ótimo rei pelo seu próprio povo. Ele certamente era um homem virtuoso, era um homem que fez o seu reino crescer. A exemplo disso, a título de exemplificação, nós temos o fato de que Davi foi seu pai, o rei Davi, e Davi era um homem sanguinário. Mais uma vez, são palavras da própria Bíblia. Um homem sanguinário, por quê? Porque era um homem que guerreou muito. Davi matou muita gente, né? Davi batalhou, fez várias batalhas, né, contra os povos inimigos. Já Salomão quando ele recebe então o governo para si, após Davi passar para ele o trono, Salomão se depara com uma situação interessante. Ele é filho de um homem sanguinário que tinha batalhado com diversas nações ao redor. Ao que tudo indica, Salomão deveria ter tido diversas guerras e batalhas, mas não é o que a gente encontra. No relato bíblico, a gente descobre que Salomão teve um reinado de paz. Não houve mais guerra no reinado de Salomão. Logo após inúmeras guerras serem travadas por seu pai, é normal que talvez as nações vizinhas quisessem se vingar, mas Salomão era tão bom governante, ele era um cara tão estratégico, tão inteligente, tão virtuoso, que ele conseguiu fazer tratados de paz com todas as nações ao redor. Salomão conquistou paz, mas não é só uma paz
que à custa do seu povo eles permaneceram em paz. Não, o povo enriquecia, a nação crescia e ainda assim contavam com a paz ao redor. Salomão teve tudo. Tudo o que os filósofos do mundo antigo diziam que era importante para que um homem fosse feliz, que era necessário, Salomão teve. Mesmo que os filósofos não chegaram a um senso comum do que significava ser feliz, Salomão, ele parece que ele fez um checklist com tudo que era necessário, assim, ó, buscar a felicidade, checklist aqui, ó. Aí Salomão fez, ser virtuoso, check. Aí ser rico, ter boas condições, pá, check, não faltar nada. Ser autossuficiente, ele era o maior rei da nação, ninguém mandava nele, check. Salomão teve 1000 mulheres, ele buscou prazer em todos os lugares. Não só com as mulheres, mas Salomão também buscou prazer, ele colecionava cavalos, que era um poder bélico na época. Salomão colecionava isso, dava para ele segurança, dava para ele essa sensação de poder, de grandeza. Salomão era rico, então ele colecionou prazeres na vida. Salomão teve tudo o que os filósofos, os pensadores mais brilhantes do mundo antigo diziam que era necessário ter para que um homem fosse feliz. Mas sabe qual é a conclusão? A conclusão que nós encontramos da vida de Salomão está em Eclesiastes, capítulo 2, versos de 2 a 11. E mesmo que alguns discutam a autoricidade, quem foi o autor de Eclesiastes, há um consenso muito grande de que foi o próprio Salomão que escreveu o próprio livro de Eclesiastes. E é o que ele escreve assim, no começo do seu livro, em Eclesiastes, logo depois do livro de Provérbios que ele havia escrito, ele escreve e diz assim, abro aspas, Eclesiastes capítulo 2, verso 2 e 11, abro aspas, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Um cara rico, poderoso, teve tudo. Prazeres assim a esbanjar. Chega a ponto de fazer esse tipo de declaração. Tudo é correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E muitas vezes eu e você, que não temos esse lugar que Salomão chegou, não temos o mesmo nível de riqueza, o mesmo nível de poder, não experimentamos talvez os níveis de prazeres que Salomão experimentou, nós olhamos muitas vezes para a vida como se esses prazeres, essas coisas grandiosas fossem nos trazer a felicidade. E Salomão está aí para nos provar que de fato não traz. Esses relatos são praticamente de um homem em depressão, um homem que buscou tudo na vida e acabou que não encontrou nada. E no fim do livro de Eclesiastes, mesmo desiludido, ele faz uma conclusão muito interessante. No capítulo 12, versos de 13 a 14, abro aspas, de tudo que falei a suma é. Ele resume isso aqui nessa frase. Diz assim o texto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. E eu tomei esse conselho para minha vida. Sabe, o homem que teve tudo na vida, ele vira para nós e diz assim, é tudo como correr atrás do vento, nada satisfaz, tudo é vazio. Quando eu chego lá, o que significa correr atrás do vento? É você correr em busca de alguma coisa que você nunca consegue pegar, você nunca chega a lugar nenhum, não existe nada substancial que você possa dizer, olha, alcancei algum lugar. Você corre, não chega a lugar nenhum, não alcança nada. É tudo uma grande desilusão. E Salomão vira e diz assim, olha, de tudo isso, de tudo que eu falei, que é tudo correr atrás do vento, nada disso importa. Salomão vira a suma de tudo isso a conclusão, teme a Deus. Isso é o que importa. Teme a Deus, guarda os mandamentos do Senhor, porque Ele há de julgar as ações de todos os homens. Eu decidi tomar esse conselho para a minha vida e viver debaixo do temor do Senhor. Viver debaixo desse temor é o que me possibilita viver uma vida verdadeiramente feliz. Aonde eu não tenho tudo o que eu quero. Aonde eu continuo tendo os meus problemas, mas sou completo e feliz, porque Deus me preenche. Somente Deus preenche o vazio no coração do ser humano. Não há prazer, não há virtude, não há senso de realização que preencha o vazio no coração do ser humano. A sensação de felicidade, de completude, de estar completo, plenamente satisfeito, vem somente de uma vida com Deus. Vai muito além de prazeres e sonhos.
E essa é a reflexão que eu deixo para você hoje. Se você nunca tinha pensado sobre a felicidade antes, sobre como de fato ser feliz, eu te dou o meu último conselho. Não se engane. Não deixe que o mundo te engane. Não são prazeres momentâneos. Não são realizações. Não é poder. Não são riquezas que te trarão a felicidade. Você pode hoje ser feliz, completamente satisfeito, pleno, através de um relacionamento com Deus. Eu posso dizer sem prepotência alguma, sem tentar me orgulhar, de forma alguma, na humildade, declarar que eu aprendi que ser feliz é estar com Deus. E somente com Ele. Somente com Ele. Ainda não alcancei todos os meus sonhos, meus desejos, mas ainda assim tenho experimentado de uma felicidade constante, porque tenho andado com Deus. É isso. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa, assim como eu, ser feliz.